Já se falou muito no novo normal, mas já imaginou como vai ser o novo incrível? E o novo sensacional? As novas oportunidades? O novo inesquecível? Para realizar suas conquistas ali na frente, o primeiro passo é visualizar. E você tem o Banco do Brasil inteiro para te ajudar a conseguir. Já imaginou? Banco do Brasil. Vem ser cliente. Boa tarde, pessoal. Vamos. Deixa eu ficar atento aqui. Estão me ouvindo, né? Chegamos então ao dia 21 de novembro, 2 dias para os últimos 3 dias, né? 21, 22, 23 da mostra. Então já está com cara de fim de festa. Mas vamos lá. Hoje a gente tem o quarto e último módulo, então, do panorama de horror brasileiro. Lembrando que a Mostra Macabro é patrocinada pelo Banco do Brasil, produzida pela BLG Entretenimento. Está lá na darkflix.com.br/macabro, de graça, nesses últimos dias. Segunda-feira vai ter a última live, que vai ser eu conversando com o Rodrigo Aragão. Vai ser bem legal. E nessa live a gente vai dar uma notícia. Então, 7 da noite, 19 horas, segunda-feira, no Instagram da BLG Entretenimento. Apareçam lá, vai ser super legal. O Rodrigo é uma figura maravilhosa para bater papo. Vai passar o Cemitério das Almas Perdidas, vai estar disponível também a Mata Negra, os 2 filmes mais recentes do Rodrigo Aragão. E vamos fazer um comunicado lá. Então, não percam. Enfim, último dia de mostra. E tem um recado aí colocado. Não deixe de se inscrever na palestra que a Beatriz Saldanha vai fazer logo mais. Então, eu vou fazer um panorama da produção atual, né? Daqui a pouco. E o da Beatriz complementa, né? Eu não vou deixar de falar de algumas diretoras, mas ela vai falar de muitas outras. Então, é quase que um 5º módulo desse curso, porque a história continua e é muito legal. Tem muita mulher fazendo coisas aí, e quem for acompanhar vai constatar que, de fato, é uma produção bem bacana. E hoje ainda, se eu não perdi as contas, deixa eu ver aqui, a gente tem pelo menos mais 2 comunicados. Então, quem está aqui, e fica entrando gente direto pelas continhas que eu estou vendo aqui. Quem está aqui, fica até o final, né, por favor, que a gente ainda vai anunciar pelo menos mais 2 coisas. Ok? Já vou fechar minha câmera. Eu não gosto de ficar com a câmera ligada, porque é meio chato ficar olhando para minha cara. Mas vamos direto para o PowerPoint. Eu adoro fazer essas telinhas. Só peço sempre para alguém falar: ok, estamos enxergando a sua tela, porque aí eu sou meio paranoico, fico na dúvida. Ok, obrigado pelos oks. Então vamos lá. Hoje é a 4ª parte, né, o 4º módulo, Horror do Cinema Nacional Contemporâneo. Eu vou fazer um passeio meio livre pela produção recente.
Eu podia dar vários motivos. Um deles é que vocês tiveram aí quase um mês para acompanhar a produção contemporânea, né, do horror brasileiro, porque é exatamente o recorte da nossa mostra, né? A Mostra Macabro foi voltada para a produção contemporânea. Então eu sempre falo que um pouco de teoria, contextualização, história, tudo isso é bacana, mas ver os filmes é o que muda tudo, né? A gente não faz cursos e palestras de cinema tentando descrever os filmes, a gente só aponta maneiras de decifrá-los, de entendê-los. Mas ver os filmes, né, assistir a tanto filme diferente entre si, faz toda a diferença. Eu vou fazer um breve passeio antes pelo cinema da retomada, que é um período bem importante e bacana, né? Aí vocês estão vendo uma ilustração que é o Marcos Palmeira enfrentando o diabo. Né? Eu gosto muito desse diabo, ele é um diabo bem, bem nordestino mesmo, bem diabo de cordel. Eu acho um barato esse filme. Tem muita gente que tira sarro de mim porque eu gosto de um filme do Moacir Góes, mas a vida é assim, né? Então, eu vou deixar um texto aqui bem, bem técnico mesmo, bem explicativo mesmo, porque é importante a gente entender os caminhos e descaminhos, né, do nosso país. Então, a gente acompanhou nos módulos anteriores a produção que começava na década de 30, 40, 50, aí o Zé do Caixão surge nos anos 60, a Boca do Lixo nos anos 70, e nos anos 80 a gente tem ali o Ivan Cardoso e alguns outros realizadores bem interessantes ali e tal, né? Jair Correia, um pessoal ali. Só que nos anos 90 existe um súbito rompimento com a produção cinematográfica que depois acaba resultando num fenômeno que ficou apelidado de retomada, porque teve uma interrupção na produção de audiovisual no Brasil e aí retoma essa produção. Eu vou ler o texto que está aqui, só para reforçar, né? Então, a retomada do cinema nacional. A produção cinematográfica no Brasil sofreu uma súbita interrupção com a ascensão ao poder de Fernando Collor de Mello, que assumiu a presidência da República em 1990 e pouco depois extinguiu a Embrafilme, Concine, Fundação do Cinema Brasileiro e Ministério da Cultura. Ou seja, o governo Collor ficou marcado por isso, né? Aquele sequestro das poupanças e também uma guerra contra o cinema e contra a cultura. Então, ele extinguiu todos os órgãos que eram regulamentadores e de incentivo de produção de audiovisual no país. Logo depois, esse governo desastroso do Collor foi destituído, né? Ele sofreu impeachment 2 anos depois, né, em 92, e foi sucedido pelo Itamar Franco, que foi quem restabeleceu a produção cinematográfica com a lei do audiovisual. A lei do audiovisual é o nome oficial, né, da tal Lei Rouanet, né, que depois ficou conhecida como Lei Rouanet, mas é a lei do audiovisual. Então vocês podem ver que o Collor vai lá e destrói o cinema brasileiro e demora 5 anos para ele se recuperar, né? Então, quando você interrompe uma produção complicada e difícil e demorada e custosa, que é o cinema, né? Quando você retoma isso, você demora para fazer, né? Vocês devem acompanhar em live aí, por exemplo, o Rodrigo Aragão, segunda-feira, deve falar, faz 15 anos que eu estou pensando no Cemitério das Almas Perdidas, né? O Marco Dutra, acho que, não lembro se era As Boas Maneiras, ele falou que estava já fazendo As Boas Maneiras em 2008, né? Então, filmes são demorados. Então, vocês têm essa noção aí, que com essa interrupção de 1990 para 92, já resultou no mínimo 5 anos de atraso. A gente está se encaminhando para um cenário mais ou menos parecido, mas a gente ainda não tem capacidade de prever o futuro, né? Ele não parece muito animador. Mas, de qualquer maneira, a partir de 95, inicia esse período que ficou conhecido como a retomada do cinema brasileiro, e que é um período caracterizado por produções mais comerciais, né? A gente olha para aqueles filmes, a gente percebe que são mais comerciais, inclusive produzidos por empresas de publicidade, né? Então tem uma estética assim, mais com um diálogo mais comercial.
e influenciado pelo cinema estrangeiro contemporâneo, principalmente cinema americano, né? Já é uma época em que o Tarantino já era uma figura bastante popular, assim, tem muito filme dessa época que meio que emula ali aquele estilo do Tarantino e tal. Filmes policial, filme de ação, entre outras coisas, né? Só que esse cinema, embora influenciado por isso, ele tinha temas nacionais. Por exemplo, um filme símbolo da retomada é o Carlota Joaquina, né? Então tem os momentos históricos do país representados nesses filmes e também uma questão folclórica, né? Resgatar um pouco do nosso folclore. Eu já vou ilustrar isso já já. E aí eu concluo falando que em 97 as organizações Globo criaram a própria produtora, que é a Globo Filmes, né, que passou a investir nesses filmes, principalmente em comédias, mas também filmes que têm elementos fantásticos, né, fantasia, um pouquinho menos de ficção científica e alguns elementos horroríficos, né? Então, os elementos fantásticos são importantes nesse filme. Eu gosto sempre de chamar a atenção para isso. A popularidade dos filmes da Globo, filmes, mostra que o grande público, né, essa figura meio abstrata que a gente repete tantas vezes, né, o grande público, o povão, ele assimila o cinema fantástico, porque muitos filmes com elementos fantásticos tem uma aceitação boa com uma plateia grande. Então a gente não pode falar que o terror não é popular no Brasil, porque o brasileiro é muito apegado a filmes realistas, esse tipo de coisa. Eu particularmente acho uma bobagem isso. Até filmes que a gente não vai encontrar lá muitos valores, como Se Eu Fosse Você, né, esse tipo de filme, ele tem ali a camada de fantástico, né, de absurdo, de surreal, né? Então eu acho que isso é um bom indicativo de que o público brasileiro ele está preparado para aceitar histórias de qualquer tipo, que vai desde a loira do banheiro até, né, sei lá, um lobisomem. Então eu acho interessante a gente observar, né? A gente xinga tanto a Globo Filmes, né? É uma hora da gente ver também que eles estão entendendo como se comunicar com o público. Aí eu concluo, né? Qual que é a mecânica de produção, né? Que são filmes que trazem astros da televisão, né? Porque a Globo é uma máquina de criar estrelas. Com narrativas comerciais, né, de fácil assimilação, e com o passar do tempo a Globo se estabeleceu como a principal distribuidora do país. Muitas vezes a gente atribui um filme à Globo porque tem ali o logotipo da Globo Filmes, mas ela foi produzida por outras empresas e a Globo distribuiu, né? O que não quer dizer nada, significa apenas que é uma empresa ali trabalhando na difusão ali do do cinema brasileiro. Estou vendo se vocês estão comentando algo aqui, mas vocês só tão agitados com o WhatsApp, né? Bom, aí alguns exemplos dessas produções, né? O Homem que Desafiou o Diabo, que é o filme do Moacir Góes, que eu gosto. Eu nem sei se é um guilty pleasure, porque eu não tenho guilty nenhum. E eu gosto desse filme também porque ele tem o roteiro do Braulio Tavares, que é um grande pesquisador e autor também de ficção científica, de literatura fantástica no Brasil. Então é legal quando a gente tem um nome referencial assim também contribuindo com o cinema. Temos aí o Coronel e o Lobisomem, né? Vocês podem ver ali uma comédia fantástica, né? Então nessa frase já está reunido os dois argumentos que eu falei, né? A Globo investindo em comédia e comédias com elementos fantásticos. Né? E aqui outro filme bacana também, que aos poucos eu vejo ele sendo resgatado por uma plateia mais jovem. Eu optei por não exibir vídeos aqui nesse curso, porque o nosso tempo é mínimo, né? Mas o trailer do Xangô de Baker Street, depois vocês podem procurar no YouTube, alguma coisa assim, ele mostra a grandiosidade do filme e também a carga de violência que ele tem, que é quando ele adere totalmente ao horror. Eu vou contar um spoiler até para justificar
a presença desse filme aqui. Ele é uma história do Jack Stripador, né? Então, o Sherlock Holmes, que é esse detetive que é famoso, né, na Inglaterra, ele aparece no Brasil e tem uma série de crimes, e esse criminoso que mata de maneira extremamente violenta, umas cenas muito bem feitas, assim, de terror mesmo, assim, muito sangue, muita crueldade. Ele, no final, ele foge para a Inglaterra, e aí a brincadeira do livro do Jô Soares, né, que rendeu esse filme, é que o Jack Stripador primeiro fez carreira no Brasil e depois escapou e foi para a Inglaterra virar o tal do Jack Stripador. Tem um belíssimo elenco, incluindo é uma coprodução com Portugal, então tem o Joaquim de Almeida, que é ou Joaquim Almeida, que é o protagonista, mas também a Maria de Medeiros, né, que é uma figura adorável, assim, uma atriz que era bastante cultuada na época, que fez filme do Tarantino, já que eu citei, né? Enfim, e grande elenco. Então, fiquem de olho, tentem assistir. Esse cinema se perdeu um pouco, porque ele é ali do começo do VHS, do começo não, né? Do final do VHS e começo do DVD. Então, vale a pena assistir esse filme. Super produção mesmo. E por último, já estamos encerrando esse período da retomada, que não é muito prolífico em termos de horror. Eu deixo essa imagem aí do Evandro Mesquita sendo seduzido pela Fernanda Torres, do filme Gêmeas. É um filme que eu acho bem bacana também, baseado agora eu não sei se é um conto do Nelson Rodrigues, é um texto do Nelson Rodrigues, né? Então tem vários escritores interessantes aí da literatura brasileira que acabaram sendo adaptados para o cinema. A gente tem a série recente Noturnos, que tem textos do Vinícius de Moraes, né? Já teve adaptações de Machado de Assis, e o Nelson Rodrigues, que estava lá no nosso primeira aula, né? Falando do Meu Destino é Pecar, né? Aquele clássico do barroco. Ele também é autor do texto do Gêmeas, que é um conto meio, é um estilo, assim, um tema meio clássico das gêmeas, né? Uma gêmea boazinha, uma gêmea malvada, ambas feitas interpretadas, né, pela Fernanda Torres. É isso. Então, fizemos essa passagem rápida pelos anos. Ritinha é Rutinha? Ritinha, Raquel, é isso? Eu não lembro. E aí já estamos nos anos 2000. Eu deixei aí um pouquinho o Skull para ver quem que ia identificar. Então, o Skull, que agora nós já demos um salto para 2020, mas vamos falar dessas 2 décadas, né? Então, eu vou considerar o século XXI como contemporâneo, né? Tudo que foi feito nos últimos 20 anos, que na verdade a gente poderia dizer que foram feitos nos últimos 10 anos, de 2011 para 2020, a gente tem uma ascensão muito clara do terror. Então, eu faço um breve apanhado disso, né? Por que teve essa popularização do gênero, né? Então, ali em meados, quando eu digo meados, é no meio mesmo, né? Na metade dos anos 2000, ali 2000 puxando para 2006, 2007, 2008, teve um crescimento muito grande do cinema digital, né? As câmeras digitais começaram a ficar mais acessíveis, mais baratas e melhores, né? Porque quando você estava lá nos anos 80 ou 90 produzindo em VHS, o VHS era um suporte tão ruim, tão limitado, que você não conseguia produzir um filme em VHS que você pudesse exibir em larga escala. Você passava para os amigos, copiava a fita, emprestava para alguém, todo mundo não, porque está cheio de gente jovem aqui, né? Mas muita gente sabe que você pegar um VHS e fazer uma cópia é pior do que tirar um Xerox, né? Agora eu me pergunto se as pessoas sabem o que é tirar xerox. Mas, enfim, cada cópia de VHS vai piorando, 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 né? Então, quando você fazia um filme em VHS, ele já nascia ruim, né? Ele já tinha uma qualidade ruim, e você fazer cópia daquilo vai piorando cada vez mais. Então, ele não era um suporte, né, que permitia que você espalhasse aquele filme
passar na televisão, exibir no cinema e assim por diante. O digital ele muda isso, porque ele por ele ser um processo digital, né, um processo, né, que não é analógico, não é uma fita magnética, ele teve muita evolução. Eu não preciso me aprofundar muito, que todo mundo que está aqui tem, no mínimo, um computador ou um celular, principalmente um celular que tem uma câmera digital ali, né, então sabe que a tecnologia digital capta imagens com boa qualidade. Então, quando surgiu esse cinema digital, como eu falei, foi barateando, tem câmeras que custam muito caro, mas você não tem dinheiro para comprar essa câmera, você consegue ter acesso a uma câmera mais barata que vai te oferecer uma qualidade boa, né? Então você sempre tem acesso a um equipamento mais barato. A película de cinema, né, o filme original, ele é muito caro. Hoje em dia é um luxo e os diretores que produzem nesse suporte são realmente artistas ali, abnegados e até, de certa maneira, até um pouco saudosistas, que insistem em filmar em película, mas isso daí já virou uma coisa completamente elitizada, para, enfim, para poucos, né? O Farol, por exemplo, do Robert Eggers, foi feito em película, né? Enfim, então o que que acontece? Como como que eu diria? A popularização mesmo, né? Do cinema digital começa a facilitar o acesso a equipamentos e permite que mais pessoas se aventurem na produção de filmes. Isso faz também com que certos realizadores que, se fossem seguir um caminho convencional, talvez tivesse que optar primeiro por fazer um filme mais comercial, ou eu vou, em vez de fazer um terror, eu vou fazer um suspense, ou um policial, ou um drama, tentar vender uma história mais amena, digamos assim, mais suavizada. Essa galera teve acesso a equipamento suficiente para fazer o filme que queria. Então, muita gente jovem ali que já era fã de filme de terror, pegava uma câmera digital na mão e falava: vou fazer um filme de terror, né? Então é uma das explicações que eu e outras pessoas encontram pelo aumento de produção de terror. Tipo, nada me impede de fazer esse filme, né? Sendo que o cara podia ser fã de terror, vai lá trabalhar na Globo e fazer uma série de drama, ou de comédia, ou até mesmo uma série policial, sei lá, né? Mas começa a ter uma produção mais descarada de terror, mais assumida de terror, né? E aí eu destaco aí que as obras começam a surgir de diversas partes do país, do sul ao nordeste, né? Eu coloquei do sul ao nordeste porque tem filme gaúcho e tem filme nordestino mesmo desse período. Primeiro se inserido no circuito de festivais de cinema fantástico, em seguida chegando às telas comerciais. Eu explico isso. O início desse cinema de horror contemporâneo ele é muito marcado, por exemplo, pelo Mangue Negro, do Rodrigo Aragão, pelo Morgue Story, do Paulo Biscaia Filho, e alguns outros filmes, o Porto dos Mortos, do Davi de Oliveira Pinheiro, né? Davi Pinheiro de Oliveira, eu sempre esqueço o nome dele. Enfim, o filme gaúcho lá. Que são filmes de 2008, 2009, 2010, né? Só que esses filmes eles rodavam mais festivais, passava pelo Fantaspoa, pelo Rio Fan, pelo Cine Fantasy e assim por diante. Só que tem um outro momento de rompimento dessa barreira que é 2011, né? Então a gente tem aí 2008, 9, 10. Em 2011 o Marco Dutra, junto com a Juliana Rojas, né, a dupla Juliana Rojas e Marco Dutra, fazem o Trabalhar Cansa, lançado em 2011. Um filme ainda feito em película. Eu fiz uma live com o Marco Dutra, ele contou que eles filmaram, inclusive, em 16 milímetros, porque eles não tinham orçamento suficiente para fazer em 35, né? Eles fizeram esse filme, lançaram em cinema. Eles são estudantes da ECA, né, da USP e tal. Então, eles estudaram cinema, eles fizeram todo o processo, passaram pela produção de curta-metragem e estrearam no longa com o Trabalhar Cansa em 2011. Então eu digo que se a gente pegar 2011 como uma data interessante também, porque se esse filme chega ao circuito comercial, a gente tem exatamente uma década, né, de 2011 a 2020, de intensa produção,
né? E eu destaco aí, né, que é uma produção que ainda está em fase de crescimento. A gente pode arriscar dizer que 2020 está tendo uma diminuição e 2021 não tem uma promessa das melhores. Por quê? Porque o cinema está congelado e também o mundo está congelado, né? O Daniel Bandeira chamou a atenção que em 2008 teve Encarnação do Demônio. Sim, flopou na bilheteria, mas animou muita gente. Também, sim. Eu só não tinha mencionado o Encarnação do Demônio, porque quando eu falei do Zé do Caixão, eu cheguei, né, a esse ponto que encerra com Encarnação do Demônio e praticamente no mesmo mês ali tem a estreia do Mangue Negro. Isso eu chamo assim de uma passagem de bastão, né? Do absoluto mestre do horror brasileiro, que é o Mojica, passando para um cara, que é o Rodrigo Aragão, que hoje é o mestre, aí já com 6 longas-metragens e tal. E isso está esse raciocínio, né? Essa maneira de olhar para o cinema está no meu artigo, que está no livreto, que vocês estão sempre compartilhando o link aqui. Não sei se vocês já leram, né? Mas o conteúdo que está lá tem bem a ver com o bate-papo de hoje, tá? Então, é isso, né? Então, essa visão, né, do Zé do Caixão, involuntariamente, né, se despedindo das telas e uma geração ali surgindo muito na esteira dele, é inevitável. E aí eu menciono aqui, eu quis imitar a tela da Boca do Lixo, né, que eu listei vários realizadores, então eu coloquei lá principais diretoras e diretores de filme de terror brasileiro contemporâneo. Aí eu deixei a tela um tempão aí, né, para vocês verem. Já deu para pegar esse monte de nomes, né, de pessoas super dedicadas mesmo, né, ao terror, de todas as origens tal, e todas as procedências, né, geograficamente falando, e também de propostas estéticas, narrativas, etc. A gente vai mencionar esse pessoal. Deixa eu ver o que vocês estão falando, que vocês estão... pera um pouquinho, que eu acabei... Bom, enfim, eu vou mostrar uma galeria de realizadores. O Peter Baestorff, que é um cara que vem ali desde da produção em VHS. Esse tem uma proposta narrativa, estética e até de linguagem mesmo e de postura, que é muito mais provocativa, né, desafiadora, tal. Então, o Peter é um cara que ele não tem muita preocupação em fazer um cinema certinho, aliás, não tem preocupação nenhuma. Então, ele fazer em VHS e depois migrar para o vídeo é uma coisa natural e que faz parte da praticidade, né? Mas se tem um realizador que não teve a obra prejudicada pelo suporte, né, no caso o VHS, é o Peter, no Brasil. Inclusive já estão falando do livro dele aqui. Não deixe de comprar, porque é uma história de toda a produção underground brasileira, que é a história da Canibal Filmes, né, que é a produtora do Peter. Então tá aí o baixinho de Santa Catarina, de Palmitos, né? E tá mais ou menos cronológico, mas não tem muita cronologia aqui não. Mas já pulamos aí para esse casal, né, para essa dupla que está super em evidência, porque eles já têm uma produção bastante intensa, né? Que é a Juliana Rojas, Marco Dutra, os dois paulistas, fizeram Trabalhar Cansa, depois ele fez Quando Era Vivo, que passou na nossa mostra, depois ela fez Sinfonia da Necrópole, depois eles fizeram juntos As Boas Maneiras, e estão aí na série de TV Noturnos, né? E então, enfim, é uma dupla bem interessante, lança filmes do Festival de Cannes, tem uma intensa produção de curta-metragem. Então, é uma galera que está inserida aí no cinema oficial brasileiro, digamos assim. Eles são o cinema muito de destaque mesmo, e ganhando prêmios ao redor do mundo, entrando em grande estilo no Festival de Cannes. Porque eu gosto muito de defender isso, principalmente quando eu estou falando para pessoas que não conhecem o horror brasileiro. Eu sempre falo que o horror, não só existe horror no cinema brasileiro, como em muitas ocasiões
ele é o filme mais interessante que está presente ali. É um filme que entra nos festivais ali ganhando tudo, tal, né? E e aí não tem como a gente não dar esse destaque para o Marco Dutra e a Juliana Rojas. Aí o Rodrigo Aragão é esse do meio, tá? Esses em volta dele não são. São pessoas que não existem, é tudo bonecos, tá? E o Rodrigo é outro cara aí que veio lá de Guarapari, né, no Espírito Santo, da onde a gente pouco conhece cinema, né? E começou nas produções muito modestas ali no Mangue Negro, conquistou o espaço dele rapidíssimo, né? Muito intensamente, já emendou com Mar Negro, Noite do Chupacabras, etc. Virou aí o grande nome do horror brasileiro, fazendo esse estilo que é um pouco Sam Raimi, um pouco Peter Jackson, um pouco Guillermo del Toro. Então ele é um cara que tem essa proposta muito divertida, muito de entretenimento, mas também com caráter de crítica, né? Porque ele vive num ambiente natural ali de mangue, praia, e mata, que é muito sofrido, muito abusado por poluição, por caça predatória, né, de pesca predatória e por aí vai. Então, por um tempo, o cinema dele foi apelidado de eco-horror, né, o horror ecológico, né, com preocupação ecológica e tal. É um pouco verdade isso, é natural dele, mas o Rodrigo consegue colocar isso nos filmes sem que seja central, né? Sem que seja você fique pensando o tempo todo, caramba, né? A natureza está sendo destruída. Isso entra, né? Como um subtexto, digamos assim, e, e também vale dizer, né? Segunda-feira a gente vai bater um papo e vai ter 2 filmes disponíveis do Rodrigo Aragão. Então, qualquer coisa mais detalhada deles, vamos guardar para esse papo. Também dessa geração aí do início dos anos, no final dos anos 2000, né? Aí no início dessa safra tão promissora, a gente tem essa figura curitibana, que é uma cabeça flutuante, que é o Paulo Biscaia Filho, que é, tem uma produtora de teatro e cinema chamado Vigor Mortis, né? Ele é um cara muito produtivo, ele faz de tudo, faz curta, faz documentário, faz peça de teatro, faz história em quadrinho, né? É um cara muito interessante mesmo, assim. E estão falando que até fez aniversário, né? Ele está sempre comemorando, né? Os eventos da Vigor Mortis. Ele fez um projeto que resgatou a obra do Rubens Francisco Luchetti, que é aquela figura tão interessante que eu já mencionei aqui, que é roteirista, escritor pulp, etc. Enfim, o Paulo também é um cara incrível. Vale dizer que os filmes do Paulo Biscaia estão disponíveis na plataforma Darkflix para quem é assinante. Então, aquela assinaturazinha merreca de R$ 9,90, vocês têm acesso lá a mais de 1.000 filmes de terror e tem o acervo lá do Biscaia, né? O Nervo Craniano Zero, Morgue Story e o Virgens Acorrentadas, eu não tenho certeza se está lá, mas é um filme bem bacana. Daqui a pouco a Pat Fang vem falar aqui que o Virgens Acorrentadas é ótimo. Tá vendo? Falei que é a Patrícia Fang. Darkflix. Darkflix é a plataforma onde vocês estão acompanhando a Mostra Macabro. Falando em Macabro, tá aqui o Marcos de Brito, outro cara bastante interessante, bastante uma figura dedicada ao terror mesmo. Ele é um escritor com uma obra bem grande. Eu não sei quantos livros ele tem, mas meia dúzia no mínimo, assim, né? E também fez cinema, que fez o Condado Macabro, aproveitando o Macabro, né? Que a gente exibiu na mostra, um baita de um slasher, divertidíssimo, com o Francisco Gaspar fazendo ali o palhaço cangaço, palhaço barra pesada pra caramba. E ele está terminando um filme agora, um longa-metragem. A gente está esperando aí para o começo do ano que vem o segundo longa do Marcos de Brito. Ele demorou bastante para fazer esse segundo filme, porque fazer cinema no Brasil não é fácil, mas eu fico bem contente em ver que o Marcos está com um filme novo aí.
acho que se chama As Almas que Dançam no Escuro, é um nome um tanto extravagante. Então, eu considero ele uma figura interessante porque ele está voltando aí e tal. E aqui, dois realizadores bem jovens que fizeram um filme chamado O Diabo Mora Aqui, que também foi exibido na Mostra Macabro. Você pode ver que eles estão bem novinhos aí, essa foto já tem uns 5 anos, né? Então, eles fizeram depois alguns curtas bem interessantes, enfim, são exatamente, o Felipe Marcos comentou, o Dante tem uns curtas massa também, eles têm um chamado Dead Seance, eu sempre confundo esse nome, Dead Teenager Seance, né? Um título em inglês que seria tipo, como que a gente vai, a sessão espírita dos adolescentes mortos. O Blonde é ótimo, ótimo, maravilhoso, muito bom. Aí uma das nossas homenageadas, Gabriela Amaral Almeida, é uma baiana, né? Estudou terror né, de maneira acadêmica, né? Fez um trabalho bem interessante sobre o Stephen King, tanto os livros quanto as adaptações cinematográficas, e estudou cinema em Cuba, né? E das maiores escolas do mundo. Enfim, todos esses elogios que vocês estão jogando aí, a Gabriela merece. A gente teve a semana dela, teve uma palestra dela que foi espetacular, ela fala bem demais. Os filmes dela passaram aí 2 longas belíssimos, né? Animal Cordial e A Sombra do Pai, alguns curtas, ela que escreveu o roteiro Quando Era Vivo, que o Marco Dutra dirigiu, enfim, a Gabriela é uma figura absolutamente presente e que não vai abandonar tão cedo o nosso querido gênero aí, né? Porque uma coisa que eu, como pesquisador e outras pessoas que fazem trabalhos parecidos comigo, a gente percebe que os realizadores de filmes de terror, eles aderem ao gênero, né, de uma maneira natural, porque aquilo interessa a pessoa, e não sai mais, né? Então aquilo faz parte da pessoa, mesmo que você vai fazer um gênero diferente, vai fazer um drama, ele vai ter algum elemento de terror, né? É muito difícil que não tenha. A palestra da Gabriela, ela meio que deixou a entender isso, que ela vai desenvolvendo os personagens dela, sem pensar em gênero, nada, aí naturalmente os elementos de terror, as preocupações, os medos vão colando nos personagens e aquilo define a história que ela vai contar, né? Então não é assim, eu vou fazer um filme de vampiro. Não, o processo dela não é esse. Então eu vejo que esses realizadores eles são interessantes porque tem algumas exceções, que é alguém que se aventura a fazer um filme de terror e nunca mais volta para o gênero, mas no normal é que fique. Então, perguntando sobre os curtas do Dante, estão no Vimeo. Eu sei que estão no Vimeo. Se você colocar Blonde, Dante Vessio, é difícil ter alguém com nome parecido. Vocês encontram. Mas não procurem agora, porque vocês estão no meio do curso. Bom, tá aí o Petros Cariri. Eu gosto muito do Petros com essa camiseta do Joy Division, né? Porque ele é cearense e a gente tem sempre aquela ideia de que a gente vai esperar algo folclórico do Nordeste, né? E o Nordeste tem apresentado nos últimos 15 anos ou mais um cinema totalmente urbano, né? Um cinema bem moderno, bem incrível mesmo. Basta a gente lembrar do Kleber Mendonça, por exemplo, quando fez o Som ao Redor e o Aquários, como ele estava ali preocupado em contar histórias urbanas. O Petros não é necessariamente urbano, mas ele é um cara que tem uma linguagem totalmente moderna. Ele tem uma trilogia inicial, né? Ele começa com 3 longas que ele deu o nome de Trilogia da Morte, no qual o terror é muito sutil e vai crescendo de filme a filme. Ele tem uma trilogia que chama O Grão, depois Mãe e Filha e, por último, o Clarice, né? Então ele fez esses 3 filmes e, mais para frente, ele fez um outro que eu gosto muito, chamado O Barco, que é um filme que rodou festivais, ganhou prêmio por onde passou, porque ele
é um filme absurdamente bonito, é um dos filmes mais bonitos que eu vi na vida, assim. Você bate o olho no filme, você fala, vai ganhar prêmio de fotografia, é certeza. Ele se inspira em pinturas clássicas, assim, tem determinadas cenas que você congela e fala, eu conheço essa pintura, né? Então ele é um cara absolutamente cinematográfico, porque ele constrói imagens, os filmes dele são muito silenciosos, assim, ele tem raros, tem os diálogos pontuais mesmo, né? Não tem excesso de diálogos, então ele aposta muito na imagem, na iluminação, na fotografia, e aí você vê ali imagens em movimento mesmo, né? Que é a essência do cinema, né? Cinema significa isso, imagens em movimento. E estão falando do barco, né? Eu tô louco para ver o barco, tal, tal, tal. Ele deve estrear em breve, tá? Como eu falei, ele rodou festivais e vai, acho que é em novembro. Novembro a gente já tá, né? Agora não lembro se ele estreou ou não. Eu sei que foi anunciado uma data de estreia para o barco. Talvez seja semana que vem. Então a gente também não, a gente tá num mundo meio, né? Meio esquisito, em que não sei onde tem cinema aberto, onde não tem. Enfim, mas não deixem de ver. É um filme mais mágico, mais fantasioso do que necessariamente de terror. Eu acho ele meio Mil e Uma Noites, assim, tem uma personagem que é uma espécie de Scheherazade, é, que conversa com os pescadores. Ela, em tese, ela é uma prostituta que recebe os pescadores à noite, mas ela é muito mais mística, mais misteriosa. Enfim, baita autor, o Petrus Cariri. Filho do Rosenberg Cariri, que, para quem conhece cinema nordestino, sabe que é uma figura também de referência. E aí, falando em figura de referência, o nosso querido Denilson Ramalho, herdeiro de Zé do Caixão, na estética, né, na proposta de fazer um cinema assumidamente agressivo, e que também foi um dos nossos homenageados, né? Uma produção em curta espetacular, né? Com Noturno, depois O Amor Só de Mãe, que é dos meus filmes favoritos de todos os tempos, assim. Eu mesmo nunca consegui superar a minha reação com O Amor Só de Mãe. Eu até reassisti ele algum tempo atrás, é incrível, parece que o filme cresceu ainda, né? Apesar de eu conhecer muitos filmes, já exibi ele muito em cursos, aí eu fui rever recentemente, pensando que talvez ele tivesse perdido, né, a capacidade de surpreender, mas é maravilhoso. Eu acho uma aula de diálogos, porque ele só fala o mínimo necessário, né? Enfim, eu acho que vocês viram, né? E o Ninjas também é incrível. Muita gente prefere o Ninjas. Eu prefiro o Amor Só de Mãe, até porque eu acho que o Amor Só de Mãe estabelece um clima e vai para com aquele clima até o final. O Ninjas, ele é mais inventivo, ele tem mais coisas surpreendentes, né? Que se você assiste em HD, que é a única opção da gente ver filme hoje em dia, né? Você percebe que tem uns fantasmas grudados na parede, tem uma sombra de fantasma atrás de um box de banheiro, tal. Então, o Denison fez um cinema assim puramente assustador mesmo, aterrorizante, voltado para o medo, mas também aproveitando ali né, os recursos digitais, técnicos. E é um cara que também, é muito legal a gente falar isso, porque a galera fala muito mal de jump scare, né? O Dennis é um cara que sabe usar jump scare, né, gente? Ele é um mestre aí da construção de sequências de susto. E aí ele estreou no longa-metragem com o Morto Não Fala, que também eu imagino que todo mundo aqui está inteirado, né, da capacidade do Denison de fazer essas coisas. Imagino que vocês viram, né? Os filmes estiveram disponíveis por uma semana inteira. A Anitta, eu gosto muito dela. Ela só tem um longa, que é o Mate-me, por favor. Ela é carioca. Eu gosto da maneira como ela retrata o cotidiano de adolescentes, né, principalmente meninas. Ela, no Mate-me, por favor, tem uma divisão bem clara, que as meninas são bem mais interessantes,
mais maduras mesmo, e os meninos são tudo meio bobo, assim. E é um retrato da vida real, né? As meninas são bem mais amadurecem muito mais rápido do que os meninos, que são meio bobos, assim. Eu estou vendo o que vocês estão comentando aí. Bom, já tem fãs aqui do Mate-me, por favor, né? Eu adoro esse filme. E ela tá com uma produção aí já há alguns anos de um segundo longa de terror chamado Medusa, que foi contemplado numa oficina de roteiro em Berlim. Enfim, todo esse pessoal está envolvido em produção internacional, assim, envolvido com coprodução com a França. Por exemplo, o Mate-me, por favor, é uma coprodução com a Argentina, então conseguiram financiadores também ali na Argentina e tal. E aí também outro queridíssimo homenageado, que é o Ramon Portumota, da Vermelho Profundo, que já foi mencionado aqui, foi a nossa primeira homenagem aqui na mostra, né? E lá na primeira semana. Então, é uma produtora da Paraíba, tem ali umas 3, 4 pessoas muito quatro ou cinco pessoas muito produtivas, né? Que é o Jesus, que é roteirista e eventual diretor, o Ian Abé, o Ramon Portumota e também a Mariá, que é a produtora. A gente fez uma live com ela que foi divertidíssima, porque ela estava dentro do carro esperando abrir né, o correio para ela postar alguma coisa de edital, alguma coisa assim. Então foi sensacional, porque a gente pegou ali um fragmento do que é a vida de uma produtora de audiovisual, né, no Brasil, onde você está sempre tendo que estar atento a tudo que está acontecendo. Então, a Mariá foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu aqui na primeira semana de live. Eu fiquei só acompanhando ali e rindo muito ali. E os filmes desses caras são incríveis, né? Espero que vocês tenham visto aí a produção da Vermelho Profundo. Se não viram, talvez o Vimeo deles ali esteja disponível com esses filmes, porque eles estavam disponíveis e depois eu vi que não estavam mais, aí eu até pensei, acho que eles fecharam por causa da nossa amostra, né? Que caso tenha sido isso, foi uma coisa bacana. Mas os filmes deles estavam acessíveis, os curtas, né? O Desejo do Morto, que é uma baita de um curta, e todos os outros, né? A gente fez uma amostra bem bacana, eu fiquei bem contente em poder reconhecer essa produção incrível aí desse pessoal da Paraíba. Aí eles fizeram o Nó do Diabo, que a gente exibiu em formato de série, né? Que é como ele foi concebido originalmente, e em seguida o Noite Amarela, que eu acho um baita de um filme, e eu vejo um paralelo com o Mate-me, por favor, porque são dois filmes que olham para pessoas muito jovens, né, para adolescentes, né, sem muita perspectiva de futuro ali, né. Então cada um sofre, é, é, é acometido, digamos assim, cada grupo é acometido por uma espécie de morbidez e de senso de fatalidade e de desesperança, né, no futuro, num país que não oferece muita esperança mesmo, né, muita possibilidade de você ter um futuro, tal. Então eu acho bem bacana. Eu gosto quando, independente da idade dos realizadores, eles têm essa visão para o jovem também, né? E aqui, nosso último personagem, né? Pra você ver, né, gente? Tô fazendo um panorama o mais rápido possível e a nossa aula está quase acabando, gente. Mas o nosso último personagem que eu vou destacar como realizador, que é o Guto Parente, também que eu acho baita de uma figura, assim, um cara incrível, cearense também, pra vocês verem como eu estou falando de nordestino, falei de carioca, falei de paulista, falei de curitibano, né? Tá bem distribuída a produção no Brasil. Ó, a Gabriela, que é baiana, portanto, também nordestina, mas filmando em São Paulo, né? Então o Guto também ele tem uma produtora chamada Tardo, né? Junto com a esposa dele, que é a Tiziana, e também fez filmes de vários gêneros, mas é um cara que teve ali a, é, a
a produção também é tocando em outros temas do fantástico. Então ele tem um filme de ficção científica que é acho que é a Estranha História de Ezequiel, né? Acho que é a Estranha História de Ezequiel, o Inferninho, que está sendo mencionado aqui, que é um pouco mais para o surreal, né? Para fantasia, o Doce Amianto também um pouco assim. Aí ele faz 2 filmes de terror completamente diferentes entre si. O primeiro é A Misteriosa Morte de Pérola, que é um filme totalmente existencialista, contemplativo, sufocante, claustrofóbico, né? Que é feito só por ele, pela esposa dele, né? É o Guto numa metade, a Tiziana na outra, não tem diálogos, é um longa curtinho, ele tem 60 minutos, 65 minutos, mas é uma experiência incrível. Aí ele finalmente lança ali um longa com uma ambição mais comercial, mais de fazer barulho mesmo, que é o Clube dos Canibais, que já foi referenciado aqui. A gente exibiu, eu acho que quem quis ver conseguiu ver, um puta de um filme divertido, é, debochado, né? Fazendo aquele retrato ridículo, né, do cidadão de bem ali e tal. Falaram que Porno Chanchada de Terror, ele falou que a grande inspiração dele foram os filmes da Boca do Lixo, então aquele módulo da semana passada lá foi contemplando isso, né? A produção da Boca do Lixo e o Guto falando que foi a grande inspiração dele. Falaram aqui que eu deixei de falar da produção da Gaúcha. É interessante que esse filme é cearense, mas ele é inspirado numa lenda gaúcha, né? Num caos gaúcho que os canibais lá da rua do Arvoredo. A Patti Fang está aqui, fez até um mini documentário sobre esse crime, né? E enfim, então a gente tem aí o Clube dos Canibais como um grande representante e ela chama de Doc Fast Trash. Enfim, o Tavinho Teixeira é um cara maravilhoso, também tá aí estrelando o filme como esse cidadão que devora os empregados, né? Então essa coisa do Clube dos Canibais são patrões que comem os empregados literalmente, né? E e é isso. Eu vou encerrar, não estou encerrando a aula ainda, estou encerrando esse passeio, né? Eu encerro com essa imagem, que é exatamente da Tiziana, no Misteriosa Morte de Pérola, né? Eu acho essa imagem incrível, ela é capturada de uma imagem na TV, essa mulher com uma faca na mão, com uma máscara. Essa imagem é inspirada no Les Yeux Sans Visage, né? Os Olhos Sem Rosto, do Jorge Franju. Então tem todo um repertório de terror muito bacana, muito interessante, que é processado e transformado, enfim, numa obra que a gente pode dizer bem brasileira. Ok? E aí agora eu vou falar um pouquinho desses filmes, né? Então a gente já está partindo para os 10 minutos finais. E agora que eu mostrei tantas pessoas, né? Legal a gente saber como que é a cara dos realizadores. Vou mostrar um pouquinho dos cartazes e sempre deixar aquela dica, né? Todos esses filmes são altamente recomendáveis. Aliás, nem todos, né? Tem uns filmes que eu coloquei aqui que não são muito bons, não. Mas eles ajudam a contar, essa história desses pouco mais de 10 anos, né? Vamos colocar aí uns 13, 15 anos. Né? Não tem material da aula de hoje, não tem PDF, essas coisas que foi perguntado aqui, porque esses filmes eles estavam todos disponíveis, todos não, né? Mas a gente deixou 44 filmes disponíveis, muitos desses filmes estão em várias outras plataformas, né? Podem voltar, podem aparecer em outros lugares, né? O Condado Macabro, eu sei que está numa plataforma gratuita, que eu esqueci o nome agora, mas se alguém lembrar pode passar, que é uma plataforma que também tem os filmes do Zé do Caixão. Enfim, então temos aqui o Trabalhar Cansa, como eu comentei, a gente pode considerar quase que como o pontapé inicial de uma produção mais oficial de terror no Brasil, porque ele vem ali com distribuição em cinema, né? Fábulas Negras, que é uma reunião que o Rodrigo Aragão fez de outros realizadores, incluindo Joel Caetano, que é uma figura que a gente merece mencionar, mas que não fez longa, por isso que eu
fiz um recorte de diretores de longa-metragem, mas ele dirigiu o episódio da Loira do Banheiro, que eu acho o melhor episódio dessa antologia. O Mojica, que fez o Saci, como está sendo destacado aqui, e o próprio Peter Baestorff aí fazendo história de lobisomem, né? O Paulo Biscaia, já falei bastante dele, tá aí o Nervo Craniano, e o Condado Macabro, do Marcos de Brito, junto com o André de Campos Melo. Eu não mencionei o André de Campos Melo porque ele, segundo conversa que eu tive com o próprio Marcos de Brito, ele não é um realizador assim muito interessado no cinema de terror. Inclusive, ele é mais dedicado ao longa-metragem. Mas é óbvio que a gente tem que mencionar, né, que ele é co-diretor, junto com o Marcos de Brito, do Condado Macabro. Mas o Marcos assume aí como autor do filme. A pergunta, olha, se tem filme sobre Caipora, Boto Rosa ou Boitatá. Vamos lá. Tem um filme chamado Caipora, mas ele não é sobre o Caipora, né? Sobre o Boto, tem Ele, o Boto, do Walter Lima Júnior, que é um baita filme. Eu gosto muito. O Walter Lima Júnior fez uma ficção científica chamada Brasil Ano 2000, um filme de fantasia, que é Ele, o Boto, e um filme de terror, que é o Através da Sombra, né? Então, é um cineasta também que se interessou, está vivo aí com mais de 70 anos, né? Mas vivo e produtivo, e ele se interessou por cinema fantástico. Tentem encontrar ele, o Boto, que é um belo filme, né? Boitatá, eu não tô lembrando se tem tem Curupira A Marvada Carne. Tem o Curupira, não lembro se tem Boitatá, não. Mas o Homem que Desafiou o Diabo, que foi o primeiro filme que eu mencionei hoje, ele tem algumas lendas ali. Tem a Mãe d'Água, eu não lembro quais outros tem lá, mas tem uns 3 personagens folclóricos. Então existem filmes sobre personagens folclóricos brasileiros, mas não são muitos, não. Eu estou lendo aqui a pergunta que foi feita. Se a recepção em termos de público amplo de sala de cinema aumentou junto com o aumento da produção. Não muito. A gente não tem muitos números, mas não tem números muito promissores, não, sabe? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu só ver o que mais que vocês estão falando. Negrito Pastoreiro com inspiração no Candyman já tem, que é O Diabo Mora Aqui. O Diabo Mora Aqui é um filme do Negrinho do Pastoreiro e ele é claramente inspirado no Candyman, tá? Menino do Algodão, que por acaso tem o co-diretor aqui, né? Daniel Bandeira. Olha aí, Daniel Bandeira é o diretor do Menino do Algodão, né, gente? Vamos entregar as pessoas, porque estamos aqui para isso. Aí sigamos, né? O Amuleto, um filme do Jefferson D, feito ali em Santa Catarina. O Diabo Mora Aqui, que é o Candyman brasileiro. Né? O produtor do filme, que é o Marcel Isidoro, ele fala que o Bernard Rose é uma das influências dele. Quem é o Bernard Rose? É o diretor do Candyman, né? Então não é não é um segredo, tá? Essa inspiração no Candyman. O Mate-me, por favor, eu já falei. Eu acho um filme super bonito, tem uma atmosfera meio Twin Peaks, meio sensual, assim, meio misterioso, meio onírico. Eu acho um belíssimo filme. Inclusive, a gente tentou colocar na Mostra Macabro, não conseguimos liberação de plataformas e tal. Então, a gente fez uma seleção que nós ficamos contentes, mas tem vários outros filmes. Segredo da Vida está aí. Teve uma live bem divertida do Nicolas Prates ontem. Inclusive, ele falando que existem planos do Segredo da Vida 2, para contar o que mais esse psicopata fez. Aqui já é uma grande seleção de filmes. As Boas Maneiras é um filme indispensável. O Nó do Diabo rolou aqui. O Animal Cordial rolou aqui. Jovens Balma também. A Mata Negra, eu não sei quando vai estar disponível, mas eu sei que segunda-feira, não sei se é a partir de amanhã, mas segunda-feira vai estar disponível. E também vai estar disponível O Cemitério das Almas Perdidas. Eu acho muito legal alguém que ama os Jovens Balma. Eu encontrei bastante gente que se apaixonou por esse filme e gente que não se ligou. Então, eu acho muito interessante a gente olhar para essa tela que tem 10 filmes aqui. Os 10 filmes são completamente diferentes,
né? Então, eu gosto muito disso, dessa diversidade. Já me perguntaram em entrevista, o que caracteriza a produção de terror brasileiro contemporânea? A diferença, né? A diversidade de propostas. Não tem, assim, todo mundo fazendo filme no meio do mato, todo mundo fazendo filme folclórico, todo mundo fazendo filme de possessão demoníaca. Tem uma grande variedade. O Mal Nosso, por exemplo, que foi citado aí, ele mistura de tudo, né? Tem possessão demoníaca, tem o cara que enxerga fantasmas, tem torture porn, tem found footage, tem um pouco de cada coisa. Tem psicopata, tem vingança sobrenatural, né? E todas essas coisas. Bom, a gente segue ali A Sombra do Pai, O Mormaço, é um filme carioca da Marina Meliandi, bem interessante, feito ali meio que para denunciar os abusos no Rio de Janeiro, quando começaram a desalojar pessoas da Vila Autódromo para construir instalações olímpicas e tal. Enfim. O Bacurau, que é um filme que todo mundo viu, né? Mistura vários gêneros, incluindo o terror, né? Essa coisa de humanos caçarem humanos por diversão é bem tema de terror, né? Existe desde a década de 30 lá com o Zaroff, o Caçador de Vidas, né? Que é muito. Quando eu assisti o Bacurau, eu lembrei na hora do The Most Dangerous Games, né? Que é um clássico do terror, que é um milionário mau caráter que fica caçando pessoas, né? Então, é muito parecido com o Bacurau. E, inclusive, eu esqueci agora esse cara que está segurando o facão, que alguém me ajuda aí, o personagem. Não é o Pacote, é o Lunga, obrigado. O Lunga segurando esse facão me lembra filme do Ruggero Deodato, né? Aqueles caras bem selvagens mesmo, assim. Né? Lembra ali o Cut and Run. E o Clube dos Canibais, né? Eu gosto desse cartaz bem minimalista, né? Um machado e um pouquinho de sangue. Ah, vale mencionar o seguinte: o Mal Nosso, deixa eu olhar essa tela. O Mal Nosso e o Clube dos Canibais, por exemplo, aproveitando essa tela, os dois têm efeitos especiais do Rodrigo Aragão. Então, o Aragão ele virou essa figura também de não só construir o cinema dele, mas também tá ali emprestando o talento dele pro pro cinema de outros realizadores. Então, perguntaram do Kleber Mendonça, já responderam, né? Ele tem o Vinil Verde, tem ficção científica, né? Que é o Recife Frio, se é que a gente pode considerar assim. Temos mais, gente. Tem muito filme ainda. Nós já estamos terminando porque o nosso tempo já esgotou, mas nós temos mais uns 5 minutinhos aqui. Bom, Morto Não Fala, Noite Amarela, O Juízo, que foi um filme interessante. Exatamente, o Capel no Nó do Diabo e o Capel também. Ele está em todos, né? O Capel está fazendo efeitos especiais antes, até desde a época do Encarnação do Demônio e antes. E o Juízo aí colocando. No cartaz não tem o Lima Duarte, né? Mas tem a Fernanda Montenegro, Lima Duarte, a família inteira ali num filme de terror da Globo Filmes. Então, esse cinema oficial, né? Digamos assim, esse cinema mais visível. Isso, tá no Noite Amarela também, o Capel, bem lembrado, valeu. O Macabro, que é a história dos irmãos Necrófilo, o Skull, A Máscara da Yangá, aquele belíssimo filme do Capel, Furman e do Armando Fonseca, né? Que são 2 dos 3 personagens ali do Cine Lab, né? É o Capel, o Armando e o Rafael Borg. Então eles co-dirigiram aí o Skull, A Máscara de Anhangá. Tô vendo os comentários de vocês aqui, gente. Por isso que eu tô falando às vezes meio pausadamente, mas Terminal Praia Grande é um filme bem bacana, do Maranhão. Então foi legal trazer um filme do Maranhão também. O Cemitério das Almas Perdidas vem aí segunda-feira. Eu gostei muito da gente poder exibir o Sem Seu Sangue, que é um filme muito bonito de zumbi da Alice Furtado, né, que passou aqui com a gente na Mostra Macabra. Depois, se eu não me engano, foi para Netflix. Cabrito também é a mesma coisa, e esse filme 2, né, que foi lançado aí pela O2, né, no Halloween.
E para encerrar, mais 4 filminhos aqui, filminhos com todo carinho, né? Cristabel, vamos ver quem é fã do Cristabel. O Cristabel é um filme carioca, filmado em Goiás, bem no interior de Goiás. Foi muito incrível conhecer ali o Cerrado. É baseado num poema inacabado do Samuel Taylor Coleridge, que é o mesmo autor, por exemplo, da Rima do Velho Marinheiro, né? Então, ele pegou essa história de vampiro e dirigiu com uma extrema sensibilidade, de uma maneira hipnotizante. Assim, são 2 moças, basicamente, e o pai de uma delas. Você fica apaixonado mesmo por elas, né? É incrível, bonito demais esse filme. E, enfim, passamos aí. O filme vai ser lançado comercial ainda. Mas aí vocês vão lembrar que viram aqui na Mostra Macabra, ou quem perdeu, assista. Só lembrando aqui, o Terra e Luz, né? O Felipe falou Sol e Terra. É o Terra e Luz. E, enfim, eu tive que selecionar alguns, tá, gente? Eu até cheguei a pegar o cartaz do Terra e Luz e eu acabei não colocando aqui, porque tem muita coisa que ficou de fora, muito mesmo. Através da Sombra, a gente também mostrou aqui, um dos raros filmes aqui de diretor veterano, né? O Walter Lima Júnior já é bem veterano. Canto dos Ossos, outro filme cearense, bem interessante. Outra coisa que está surgindo muito no cinema brasileiro, de gênero, mas também no cinema internacional, mas muito no gênero, são relações homoafetivas que são naturalizadas na história. Eu gosto sempre de falar assim, não é vamos contar uma história gay ou vamos contar uma história lésbica. Você conta simplesmente uma história e a relação desses personagens acaba se configurando que, por acaso, né, são casais homoafetivos. O Canto dos Ossos é assim, e vocês devem ter assistido As Boas Maneiras, né? As Boas Maneiras formam um casal ali com 2 moças, né? O Cristabel se encaminha um pouco para isso, enfim. Então, eu acho que é uma presença muito legal o cinema fantástico ser usado também para expor de maneira natural essa configuração, né, de relações afetivas. Não precisa de Drácula também, obrigado, Felipe Marcos, lembrar. E eu estava esperando alguém mencionar o Bird Box. Ele é bem anterior, tá, gente? É o Bird Box, esse pôster do Através da Sombra. E por último, Dente por Dente, um filme que eu vi na Mostra de São Paulo, online. Estava lá no como chama? Mostra Play. E eu achei bem interessante. E gostei. Trouxe aqui para o nosso recorte. Então, falando que Os Inocentes é perfeito. Sim, Os Inocentes é um filme absolutamente perfeito, mas realmente, Através da Sombra é melhor do que as outras adaptações. Eu acho todas as outras adaptações muito ruins da Volta do Parafuso, do Henry James. Eu assisti praticamente todas as versões, são todas horríveis. Através da Sombra é bem digna, bem legal. Aliás, eu não assisti uma espanhola, que o próprio Matheus Marchetti, que é o diretor do Precisa de Drácula, mencionou. Eu nunca assisti essa versão e dizem que é muito boa. Eloy de la Iglesia, né? O Flamingo está comentando aqui. Valeu. Eu não vi essa. Como essas pessoas indicam, eu confio nessas pessoas, mas as outras são todas muito ruins. Me fizeram uma pergunta aqui, eu estou voltando para ver se eu encontro. Gente, vocês estão animados. Me perguntaram se o Noite Amarela fleta com Hitchcock e com Lynch, ou o diretor, né, o Ramon Porto-Mota. Lynch, com certeza, sem dúvida nenhuma. Então tem muita influência desse cinema onírico. Tem muito de Lynch também, no Mate-me, por favor, no Terminal Praia Grande, mesmo quando é um pouco, a gente pode dizer assim, um pouco de maneira indireta, acaba tendo, né? Porque o David Lynch, para criar a atmosfera, ele é Mal Nós também, o diretor disse que ele afirmou que o Lynch é uma referência. Enfim, chegamos ao final. Eu
acredito que eu posso ficar uns minutinhos conversando com vocês, se vocês toparem, pra vocês verem como o tempo voa. E eu deixei essa imagem final, eu estou encerrando com essa imagem, porque o Rodrigo Aragão, com essa cara de malandro, com a camiseta do Evil Dead e com esse capeta, né, ele é um símbolo do que é o cinema de horror brasileiro, né? É um cinema feito aí para causar emoções intensas, né? Para jogar esse demônio na tua cara, mas ao mesmo tempo tem um toque de entretenimento, né? De diversão também, que é sempre interessante a gente é, é, entender isso como uma maneira de da gente se divertir, né, de ter um entretenimento e pensar muitas vezes. Eu tô vendo o comentário da Beatriz Moura falando que amou o curso, nunca foi tanto para o terror, nem BR, nem internacional. Então cumprimos a nossa função, porque a ideia é apresentar não só a força do terror brasileiro, não só a força do cinema brasileiro, mas mostrar que também a gente tem um terror interessante, né. E eu tô lendo seus comentários aqui. Então, obrigado para quem gostou, gente. Hoje é o último dia, tem gente já pedindo aula semana que vem. Eu tô vendo os comentários. Bom, enfim, eu vou encerrar aqui o PowerPoint, vou ligar a câmera, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar com vocês. Isso, tô no ar. Então, gente, resumindo a aula de hoje, eu queria fazer um panorama. Como eu falei, não tem nada que a gente queira forçosamente falar, isso configura essa produção atual. Não, o que configura é a diversidade. Então, bela camiseta minha? Deixa eu ver se foi a Patrícia Fang que falou isso. Foi. É, então, o que diferencia isso daí? A gente vê o Guto Parente fazendo um tipo de cinema, o Alex Levi Haller, que fez o Cristabel, fazendo uma coisa completamente diferente, Rodrigo Aragão com essas coisas super rural, mas ao mesmo tempo super divertida, né? O Denison fazendo aqueles filmes densos e urbanos e mostrando a maldade humana absoluta, né? O demônio nos filmes do Denison são as pessoas. A Gabriela, mais ou menos. Então, eu não tive nenhuma pretensão de falar, vou levar uma teoria lá mirabolante explicando o que une. O que une essas pessoas é uma total entrega a fazer cinema de gênero no Brasil, autoral, né? Não é um cinema comercial, mas não é um cinema comprometido com o comercial, né? Tipo, vamos imitar a Invocação do Mal, ou vamos fazer uma derivação da Annabelle, esse tipo de coisa, né? Então é um cinema que está totalmente livre para fazer o que bem entende, né? E por isso que ele está dando certo. Eu estou vendo que vocês já estão. A BLG já está jogando um monte de informação aqui. Então, para não me atropelarem, eu quero já contar as novidades. Bom, vamos lá. Eu vou ficar atento a vocês ainda, tá? Mas vocês estão animados demais hoje. Eu não estou conseguindo acompanhar tudo que fala. Mas, primeiro de tudo, agora são 5h15 praticamente, às 7 da noite tem a palestra da Beatriz Saldanha, ela vai falar da produção das mulheres diretoras. Então, o que eu só toquei muito por cima no tópico que vai ser falado de maneira específica, olhando para as realizadoras, né? Segunda-feira tem a live do Rodrigo Aragão, às 19 horas, comigo, e já chamando para o final da mostra, né? E temos uma novidade que, atendendo a pedidos, os 4 módulos do meu curso vão estar disponíveis na Darkflix, a gravação deles, de 25 a 29 de novembro. Então, isso significa que quem viu pode rever eu estressado porque meu notebook pegou vírus, chegando atrasado, esbaforido, transmitindo do computador inadequado, todas aquelas coisas que vocês acompanharam ao vivo vai estar gravado. Eu gosto de fazer ao vivo porque ao vivo vale tudo, né? Mas inclusive quem tiver assistindo gravado isso que eu estou falando, vai saber tudo disso. Então, vai estar disponível por um tempo limitado lá na Darkflix. E também, eu não sei se a Isabela jogou aqui essa informação,
Mas tem uma outra novidade que acho que vocês vão gostar bastante. Tá colocado aqui a informação dos módulos. Que nós temos o kit, já está aí no texto, nós temos o kit macabro, né? Que nós temos vários itens para vocês fazerem inveja para os amigos e mostrarem para os amigos e falarem, olha o que vocês perderam. Tem camiseta, caneca, bottom, imã, bolsa, o pôster do festival, que é desenhado pelo Eduardo Cardenas, que é um baita de um artista, que é o cara que faz os filmes do Rodrigo Aragão, por exemplo, ele que desenhou aquele, né, livro de Cipriano. Então a gente chamou o Cardenas para fazer essa arte tão bonita da nossa mostra, e o livreto impresso, né? Eu não sei se o livreto vai ser por demanda, né? Mas eu acredito que sim. E os preços baratinho, né? 100, 130, eu até estou impressionado. Falando sério mesmo, eu achei que ia ficar bem mais caro por causa da camiseta, mas se cabe tudo nesse pacote, não percam, gente. E é presente de Natal, né? Porque, se eu não me engano, vai ser enviado aí a partir de 20 de dezembro, tá aí as informações, mas a gente ficou, inclusive foi a novidade da semana, né? O Breno teve essas ideias e a gente ficou conversando, cara, o que dá pra gente fazer e tal. Tô vendo se tem alguma coisa que eu deixei passar aqui, gente. Eu acho que eu respondi tudo que foi perguntado. Enfim, espero realmente que vocês tenham curtido. Se não tiver mais nenhuma pergunta, podemos encerrar, porque daí vocês conseguem descansar um pouquinho e não perder a palestra da Beatriz Saldanha, que vai ser legal. Vocês vão ficar. Inclusive, a Beatriz vai entregar um PDF com vários links de longas e curtas, então vai ficar bacana. Vocês vão ter esse privilégio aí de ter acesso a bastante coisa. E o que eu posso fazer, então, considerar encerrado, agradecer todo mundo, entrou muita gente aqui, eu acho que é o segundo módulo que tem 111 pessoas. Se forem as mesmas 111 pessoas, eu quero agradecer a fidelidade de vocês. A gente se encontra ainda aí logo mais na segunda-feira, batendo papo com o Rodrigo Aragão, lembrando que eu vou dar uma notícia lá nesse bate-papo. Eu achei que foi sensacional esse evento, eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente, até que passou rápido. Eu pensei, nossa, um mês de evento, vai perder fôlego, como que será que isso vai funcionar? Mas eu acho que está muito legal, a gente está renovando o interesse das pessoas. Lembrando que a gente está na semana de homenagem ao Mojica. Eu acho que está no ar o Tirarei as Medidas do Seu Caixão, que é um curta bem bacana, cearense também. Olha o Ceará de novo, né? Fazendo aí né, contribuindo com o cinema de horror. Estão falando, vem as outras edições. Olha, eu e o Breno e o pessoal dos bastidores, a gente tá assim, pô, e a Macabro 2, hein? E Macabro 2. Então, a gente precisa do apoio de vocês também para mostrar que tem público. Quem falou aqui, eu nem gostava muito de filmes de terror, mas adorei. Então, esse público a gente quer conquistar também, porque a gente sabe que é um tipo de cinema que é rico demais para a gente pensar que tem que ter um interesse específico, entendeu? A pessoa tem que gostar de muito sangue. Vocês sabem que não é isso, né? A gente estava falando do Cristabel, Terminal Praia Grande, vários outros filmes que não são baseados nisso. E filmes cheios de sangue também são legais, né? Clube dos Canibais e assim por diante. Então é muito legal a gente ganhar esse público, a gente atrair para nós e guardar isso, né? E não perder, né? Trazer para Macabro 2. E a gente quer transformar num evento anual mesmo, online, preferencialmente, assim. Então, gente, eu agradeço. E é isso. Então, vou me despedir. Lembrando que a Mostra Macabro é produção da BLG Entretenimento, com patrocínio do Banco do Brasil. Está gratuita pelos próximos dias aí, na darkflix.com.br, uma plataforma de streaming que é
brasileira, não é multinacional, é totalmente brasileira, então vale muito a pena a gente assinar, assinatura baratinha, e um baita de um acervo de filmes de terror. Eles não têm um acervo brasileiro muito grande, porque estavam tratando de aquisição de obras, mas o pessoal ficou super animado com a repercussão da Macabro, e eles estão pensando seriamente em construir um catálogo que contemple legal a produção brasileira, inclusive curtas-metragens, e enfim. Então, Darkflix é uma super parceira nossa, a BLG fez uma produção incrível, o Breno tem várias mostras legais dedicadas ao terror, então vamos acreditar aí numa parceria longa e numa mostra macabro longa. Legal, pessoal? Então, bom sábado para todo mundo, e daqui a pouco acompanha a palestra da Beatriz Saldanha sobre as mulheres realizadoras de terror no Brasil. Obrigado, boa noite. Até daqui a pouco. Oi, sou eu. Eu quem? Celebremos hoje o fim de tudo. Algo que se aposta de nós como não pode se apossar. É o verdadeiro demônio!